Nós temos visto, Cristiane, que muitos casais passam anos de suas vidas se entendendo mal ou não entendendo um ao outro. E aí acabam se separando, ficando com mágoa um do outro, porque aquilo que aconteceu lá atrás ou que vive acontecendo entre os dois sempre fica separando-os, dividindo-os, porque eles não conseguem se entender. Vamos ler aqui uma pergunta de uma aluna. Na verdade, é um comentário, né? Comentário? É, da Jaqueline Pontes. É, da Jaqueline. Vamos ler o comentário da Jaqueline, que vai ilustrar o que a gente está falando. Vamos ler aqui. Comigo foi estranho. O filho da dona do apartamento onde morávamos há pouco tempo tinha uma empresa e nós dois estávamos desempregados. Ele deu emprego para nós dois e no dia seguinte falou para eu não ir, esperar que não tinha fechado a obra. Então ele ficou furioso porque eu fui para o escritório. Ele achou que era armação e quando viu que não foi chamado, fez o maior escândalo e falou que eu estava traindo. Discutiu com o patrão e me agrediu e foi embora. Foi horrível. Quer dizer, tudo isso porque ele deduziu que ela estava traindo ele, né? Pegando o emprego para ela e não deixando ele. Quer dizer, o marido dela, no caso, ou namorado? Não sei se é marido ou namorado, ela não menciona. Por ciúme dela, achando que ela estava se envolvendo com essa outra pessoa. Aí tem também o comentário da Valéria Mota, que diz assim: por falta de comunicação, eu quase fui embora. Dei um piti daqueles e até bati no meu marido. E foi o pontapé para iniciar as palestras, graças a Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes o casal, por ter formas diferentes de se comunicar, um é mais articulado que o outro, um é mais emotivo que o outro, um é mais reflexivo que o outro, impulsivo que o outro, enfim, todos nós temos as nossas diferenças, não é? E raramente você encontra um casal que se comunica da mesma forma, né? Você tem que aprender a se comunicar com essa pessoa que está do seu lado. E como que ela se comunica? Tem gente que comunica com uma palavra, né? Tem gente que fala uma frase, você quer um livro, mas ela fala uma frase. E tem gente que fala um livro e você só quer uma frase, né? Então, eu vejo, Renato, que a pessoa ela tem que entender que isso é muito comum, mal entendido, porque normalmente, como você falou, os dois se comunicam diferente. Então, a gente tem que entender que o mal entendido no relacionamento é um sinal de que há uma falha na comunicação do casal. Né? Então, por exemplo, se você está sempre tendo mal entendido, se vocês estão sempre tendo essa dificuldade, você fala uma coisa, ele fala outra, vocês não se entendem. Então, há uma falha ali na comunicação. Alguém não está ouvindo, alguém não está falando com detalhes. E uma coisa que a mulher erra nisso, e o homem erra de outra forma, é que ela já deduz. Então, se o homem fala: eu acho que essa saia não ficou bem em você, ela já deduz que ele está chamando ela de gorda. Sabe? E isso é ruim. Ou está querendo mandar na roupa dela. Ela tem essa eu falo isso porque sou mulher, eu sei que a gente faz isso, a gente deduz muito, a gente não precisa ouvir todas as palavras para entender algo, e a gente entende aquilo que a gente quer entender, muitas vezes. Então, você tem que ter cuidado com isso, porque isso gera muitos maus entendidos, né? Exato. Então, se você como casal, vocês como casal, vivem falando assim, né? Você reclama com o seu marido: você não me entende, você não me entendeu. Ou outro fala assim: eu estou tentando explicar, você não me deixa falar. Você fica falando sempre frustrada com o outro porque você não foi entendido, ou o outro não te entendeu, ou você não entendeu o outro. Isso mostra que vocês têm formas muito diferentes de se comunicar e vocês não têm tido a paciência, não têm se dado o trabalho de procurar entender o ponto de vista da outra pessoa. Porque o mal entendido normalmente vem de nós não nos colocarmos no lugar do outro. Ok? Preste atenção, anota aí que vai cair na prova. O mal entendido normalmente vem da nossa falha
em não nos colocarmos no lugar do outro, não tentarmos ver as coisas do ponto de vista do outro. A gente vê o que o outro falou, ouve o que o outro falou, com o nosso ponto de vista, com a nossa própria ideia. E aí a gente julga errado, porque acha que aquilo não se encaixou, não fez sentido para nós, na nossa maneira de pensar. Então, para resolver um mal-entendido, em primeiro lugar, como você falou, é uma falha na comunicação. Toda boa comunicação começa com ouvir, não com falar. Você tem que procurar ouvir a outra pessoa, entender o que ela está querendo dizer, para que então você possa falar algo inteligente em resposta àquilo que ela falou. Se você quer só falar e não está nem aí para o que o outro falou ou quis dizer, você vai falar, pode estar falando totalmente numa direção contrária do que o outro falou. Daí vem o mal-entendido. Aliás, guerras começam, nações entram em guerra por causa de mal-entendido. Nós estamos vendo aí a China com os Estados Unidos agora, né? Os Estados Unidos falam, a China que criou o vírus. Não, a China fala, não, os Estados Unidos que veio aqui e implantou o vírus. Quer dizer, e eles não estão se entendendo. Pode haver uma guerra por causa do mal-entendido, porque o outro não quer ceder, não é assim, e assim, não quero saber o que você está falando. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é começar a ouvir, melhorar a comunicação. Começa do zero, sabe? Começa do zero. Então, peraí, deixa eu ver o que você está falando. Explica para mim e pare de falar, tá? Porque se você for se defender, a pessoa não vai conseguir se explicar e você não vai conseguir ouvir o que ela tem para falar. Então, comece do zero. Deixa a pessoa falar. Fala, então, explica, qual o problema? A pessoa deixou ela falar, você tem dúvida? Pergunta. Então, mas e isso aqui? É isso que você está querendo dizer? Né? Isso, Renato, é se comunicar. Você vai ver que você vai eliminar muito isso, esse problema de mal-entendido entre vocês. Isso, não ficar deduzindo, perguntar. Basta você olhar a própria palavra. Se é um mal-entendido, então você tem que buscar o bem-entendido. Tá? Procure entender, esforce-se para entender. E para entender, você tem que ouvir. Você tem que perguntar sem julgar. Você tem que repetir o que você entendeu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer isso, 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 isso? E a outra pessoa vai falar assim, exatamente. Ou vai falar, não é bem isso, deixa eu falar de novo, tentar explicar de outra forma. Né? E principalmente se você é um homem. Porque às vezes o homem, ele não ouve muito bem. Não porque tem problema de ouvir, não. É porque ele não presta atenção. Então, você, marido, você, namorado, já que você perde assim, já que a mulher às vezes fala muito e você se perde, você se desliga da conversa, pergunte, faça as perguntas. Porque nada mais irritante do que você falar e descobrir que a pessoa não estava ouvindo o que você estava falando. Então eu vou dar o troco agora para você. O troco é, se o homem não ouve muito a mulher, presta atenção, a mulher tem que entender que o homem, normalmente, ele fala literalmente. Ele não quer dizer nada mais do que ele falou, tá? Então, como você deu o exemplo aí, acho que essa saia está muito curta. Ele só quis dizer que o comprimento da saia não está onde deveria. Só isso que ele quis dizer. Ele não quis falar do seu peso, ele não quis mandar na sua roupa, ele não quis falar que você está feia, que ele está olhando para outra mulher, ele não quis falar nada disso. Ele só quis dizer que ele acha, na opinião dele, que a saia está um pouquinho curta demais. Só isso. Não extrapole para outras coisas. Tá bom?